O Brasil é o país do futuro. Um dia, seremos a maior economia mundial e vamos liderar todas as nações do planeta, certo? Errado! O Brasil tinha tudo para ser uma enorme potência mundial, mas não é. O brasileiro é um povo feliz e trabalhador. Nosso país é gigante, temos um clima ótimo e um solo rico, onde se plantando tudo dá. Ah, e a Amazônia é nossa. Então, como o Brasil consegue ser um país apenas mediano no cenário internacional? Neste vídeo você vai saber por que o Brasil não é uma potência mundial, quais são os problemas do passado e do presente do Brasil, e ainda, será que existe esperança de sermos realmente uma superpotência algum dia? O canal Investigando está apenas começando. Se você gostar desse vídeo, ajude o canal compartilhando com um amigo e escrevendo um comentário. Muito obrigado! Primeiro, se você acha que o Brasil é sim uma superpotência mundial, tudo bem. Afinal, comparando o PIB dos países do mundo, nós estamos atualmente em 9º lugar. Não é péssimo, mas também não é muito bom. O Brasil está atrás de países como a Índia e o minúsculo Japão, um país formado por ilhas e que é menor do que o estado da Bahia. E, no entanto, o Japão é a 3ª economia mundial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Nós falamos do Japão no vídeo passado, que você pode assistir clicando no link na descrição desse vídeo. Primeiro, assiste esse vídeo aqui, beleza? Já sobre o Brasil, nós estamos muito piores do que muitos e muitos outros países se a gente considerar outros fatores, como a divisão de renda, a educação, a criminalidade, a corrupção e por aí vai. Mas porque o Brasil, que é imenso e possui tantas riquezas naturais e não sofre com catástrofes naturais como furacões ou terremotos, jamais conseguiu se destacar positivamente no cenário internacional. É exatamente esta história que eu vou te contar agora. O Brasil possui alguns pontos determinantes na sua história que definem o que o país é hoje. E o primeiro fator que define, ou melhor, que impediu o Brasil de ser um lugar melhor, é justamente aquilo que fez o Brasil ser um país muito lindo: a sua geografia. O Brasil é enorme, é sim um país continental. A sua área corresponde a mais ou menos 1,6% de toda a superfície do planeta Terra. O Brasil possui nada menos do que 58% de todo o território da América do Sul. No Brasil você encontra de tudo: planícies, florestas, montanhas, planaltos e litorais. Sim, muitos litorais. Lembrando que no Brasil também se encontra a maior parte da floresta amazônica, e isso é bom, mas também é ruim. Deixa eu te explicar. Aproximadamente 60% da floresta amazônica está dentro do Brasil, e ela ocupa mais ou menos 49% do território brasileiro. Não confunda a floresta amazônica com o estado Amazonas. No Amazonas nós temos algumas cidades, como a famosa Manaus. Já a floresta amazônica é, uma floresta. E em uma floresta você não pode morar e nem cultivar praticamente nada. Então, com exceção de pequenos vilarejos ribeirinhos e, claro, dos índios, aproximadamente 49% do território brasileiro não pode ser ocupado pelos brasileiros. Mas calma, eu não estou falando para acabarem com a floresta amazônica, pelo amor de Deus. Eu preciso deixar isso bem claro porque atualmente algumas pessoas estão levando tudo muito a sério. Outro problema da geografia do Brasil é que no país existem muitas escarpas. Escarpas são uma forma de relevo com uma inclinação muito grande e íngreme entre duas áreas. Em outras palavras, são penhascos quase retos nas encostas das chapadas. O Brasil possui muitas dessas escarpas e muitas delas são bem altas e bem extensas, especialmente próximo dos litorais. Desde sempre, a população brasileira se concentrou ali próximo aos litorais. Por outro lado, a maioria das fazendas de produção agrícola estão localizadas mais para o centro do Brasil, ou seja, interior do Brasil. O interior do Brasil acabou se tornando ali uma espécie de território bem isolado do litoral, especialmente em anos anteriores, onde a tecnologia de transportes era bem precária. Para escoar a produção agrícola para o consumo nas cidades grandes que ficavam perto do litoral ou para exportação ali pelos navios, era preciso criar os acessos através de estradas ou trilhos entre as fazendas no interior e estas regiões. E com as escarpas, este transporte sempre foi bastante complicado, além de ser bastante lento e muito caro.
Estudos revelaram que apenas o fator escarpas podem ter atrasado o desenvolvimento interno do Brasil em algumas boas décadas. Junte isso à floresta amazônica ocupando metade do país, com a falta de tecnologias para levar de forma rápida e com baixos custos os produtos de norte a sul do país, e o Brasil tem então o seu primeiro ponto de estagnação ao longo dos anos. Mas vamos lembrar que o Japão é minúsculo, tem várias ilhas e tem desastres naturais e ainda tem o Godzilla, é claro. Ainda assim, o Japão é a terceira maior economia do mundo. Então vamos para outro ponto. Lembra que o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza? Historicamente, países tropicais e quentes nunca se desenvolvem tão bem quanto os países temperados e mais frios. Nós falamos sobre isso em um vídeo aqui no canal Investigando e você também pode assistir esse vídeo clicando no link da descrição depois desse aqui. De forma resumida, países tropicais basicamente focam em desenvolver a agricultura em vez da indústria. Isso poderia ser muito útil lá em uma época onde a comida era o bem mais valioso do mundo, mas não hoje. Hoje, a economia dos países é baseada nos bens de consumo que eles produzem. E como o Brasil é um país predominantemente agrícola, a indústria muitas vezes foi deixada de lado. Países tropicais basicamente se tornam países celeiros do mundo, fornecendo comida para todo o planeta. Países celeiros nunca são ricos. Isso ocorre devido a vários motivos que precisaríamos de mais um vídeo para poder explicar em detalhes. Mas de forma resumida, isso inclui a dependência de commodities, que deixa o país vulnerável à flutuação cambial, o baixo valor agregado da produção, pois a maior parte do lucro fica nas mãos dos intermediários estrangeiros e não nas mãos do agricultor, e ainda a dependência constante do clima, uma vez que safras inteiras podem ser perdidas por causa de chuvas ou de secas. Escreva aqui nos comentários se você deseja um vídeo detalhando cada um destes fatores, beleza? Então, vamos em frente. Olá! Você está assistindo ao canal Investigando, eu sou Alex Godoy, o seu apresentador. O segundo problema do Brasil está na sua forma de colonização. Todos sabemos que em 1500 Portugal começou a colonizar o Brasil, certo? Este período colonial durou aproximadamente 3 séculos, encerrando em 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil. O problema é que estes 300 anos moldaram negativamente o nosso país. Muita gente acha que o problema da nossa colonização foi porque Portugal enviou ao Brasil portugueses pobres ou condenados pela justiça portuguesa. Mas o problema é bem diferente. Quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil tinha cerca de 2 milhões de índios e nenhuma cidade ou infraestrutura criada. Todos viviam em pequenas aldeias tribais. Em vez de criarem cidades e infraestruturas no Brasil, os portugueses basicamente utilizaram o país como uma parada obrigatória para os seus navios que iam e vinham das suas colônias africanas. Além disso, os portugueses estavam mais preocupados em levar do Brasil todas as riquezas naturais que encontravam por aqui, como ouro, açúcar, pau-brasil e por aí vai. Eles não trouxeram muitos portugueses para popular o Brasil, mas como precisavam de muita gente para trabalhar nas minas e fazendas, os portugueses escravizaram os índios e posteriormente trouxeram escravos africanos, milhões e milhões de escravos africanos. Não é à toa que o Brasil possui mais descendentes de africanos do que de portugueses. E como os portugueses não estavam preocupados em colonizar o Brasil, eles não melhoraram as condições do país. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com os britânicos quando eles colonizaram os Estados Unidos. Os britânicos realmente queriam expandir o Império Britânico e por isso eles enviavam aos Estados Unidos o seu próprio povo. Lá nos Estados Unidos, estes britânicos, que normalmente eram de origem pobre, lutavam para melhorarem as suas condições de vida e aos poucos foram trabalhando, enriquecendo e criando o que se tornaria a rica sociedade americana. Sim, eu sei, é claro que existia escravidão também nos Estados Unidos, mas a escravidão no Brasil chegou a ser 30 vezes maior do que a americana. Basicamente porque no Brasil, os portugueses mandavam pessoas ricas para supervisionar as fazendas, as minas e os vilarejos, enquanto o trabalho era basicamente realizado pelos escravos. Estima-se que de 7 a 10 milhões de escravos foram trazidos para o Brasil. Enquanto os ricos ficavam mais ricos, os escravos continuavam escravos. E isso criou uma enorme desigualdade social que durou pelos séculos seguintes e que hoje continua sendo a realidade brasileira. O Brasil foi o último país ocidental a proibir a escravidão no mundo, e isso só aconteceu lá em 1888. Este é o nosso Brasil.
O brasileiro tem paixão por samba, futebol, cerveja e corrupção. Parece até brincadeira, né? E o Brasil tem tanta corrupção que não seria nenhum problema exportar um pouquinho dos nossos corruptos para o mundo. Agora, falando sério, a corrupção no Brasil é tão grande que estima-se que, todo ano, o Brasil perde ali por volta de 40 bilhões de dólares para a corrupção. Leis são criadas para favorecer a corrupção ou para tornar praticamente impossível prender os responsáveis. Estudos mostram que a população de regiões pobres e descentralizadas tendem a contar mais com os governos locais, pois estes governos locais trabalham fortemente em uma cultura de assistencialismo em vez de geração de empregos. E estes governos locais de estados ou municípios são normalmente mais corruptos do que o governo centralizado federal. Só que no Brasil, parece que a corrupção anda solta em todas as esferas. Eu posso até dizer que, na verdade, parte do povo brasileiro está fazendo a sua parte para manter o país no auge da corrupção, quando comemoram decisões arbitrárias de censura a outras pessoas ou a veículos de imprensa só porque estas pessoas ou imprensa possuem pensamentos contrários aos seus. Esta parte da população está clamando por mais e mais injustiças. Um dos maiores fatores que fazem o Brasil ser um país mediano na economia é a violência. A violência afasta empresas, afasta empregos e gera ainda custos públicos alarmantes com a saúde pública, entre outros fatores. Cerca de 85% da população brasileira vive nas cidades grandes. A maior cidade do país e também da América Latina é São Paulo, com cerca de 12,3 milhões de habitantes, ou mais ou menos 5,7% da população brasileira, que atualmente é de 214 milhões de pessoas. Só o estado de São Paulo abriga mais ou menos 22% da população brasileira. E o que as cidades grandes brasileiras têm de sobra é a violência, muita violência. Para se ter uma ideia, ocorrem mais homicídios no Brasil em um ano do que a soma dos homicídios do Japão, Estados Unidos, China, Rússia e Europa, todos juntos. As cidades com as maiores taxas de homicídios do Brasil são justamente as cidades do Nordeste, aquelas com as maiores desigualdades sociais e com o maior índice de assistencialismo. Se serve de consolo, nos últimos 4 anos o Brasil vinha derrubando drasticamente as suas taxas de criminalidade e de homicídios, graças especialmente ao forte combate ao tráfico de drogas nas cidades e nas fronteiras do país. E antes que você diga que eu sou isso, eu sou aquilo, saiba que quem falou isso não fui eu, foram os jornais brasileiros. Em março de 2023, o G1 noticiou que o Brasil teve 18 mil homicídios a menos nos últimos 5 anos. Na verdade, 2022 teve menos de 1/3 dos homicídios de 2017. O próprio G1 informou também que em março de 2023, a redução da violência no Brasil estava perdendo força. Outros jornais não param de noticiar que as coisas não vão muito bem para o Brasil. Os 3 primeiros meses do ano de 2023 tiveram um aumento nos casos de furtos e de estupros em São Paulo, recorde de violência em algumas cidades brasileiras e aumento dos homicídios em vários estados do Brasil, como o Rio de Janeiro, entre outros. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é frequentemente líder mundial em homicídios. O estado de Pernambuco, lá no Nordeste, possuía o maior índice do Brasil, com 42,4 homicídios por 100 mil habitantes. Este número transforma o estado em um dos locais mais violentos do mundo. A violência traz um país em diversas formas. Gera redução de investimentos de empresas nacionais e estrangeiras, pois, com as incertezas e inseguranças, ninguém quer investir no país. Gera impacto no turismo, uma frente que poderia gerar muitos outros bilhões de dólares a mais por ano para o Brasil. Só que os estrangeiros sentem medo de virem para cá. O fato é que esses fatores de geografia, de colonização, de corrupção e de violência seguram o Brasil no fundo do mar, amarrado a uma enorme âncora, impedindo o país de ser uma das maiores, se não a maior potência mundial. E infelizmente o futuro do Brasil é sombrio, pois nada indica que nós teremos mudanças positivas em um futuro próximo. Pelo contrário, com a atual insegurança jurídica do país, com ministros fechando sites e dizendo que a imprensa pode ou não pode falar, com leis de censura
censura disfarçadas de proteção ao cidadão sendo pautadas no Senado e com a população dividida e brigando entre si, o Brasil parece estar mais do que nunca amarrado ao seu nada glorioso passado. O gigante, pela própria natureza, parece estar dormindo em berço esplêndido enquanto o circo pega fogo. Mudando de assunto, você sabia que nos últimos anos, e em especial nos últimos 3, milhares de empresas do mundo inteiro estão abandonando a China e movendo os seus escritórios e as suas fábricas para outras partes do mundo? Você acompanha esta história completa clicando aqui nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Meu muito obrigado pela sua atenção e paciência. Eu te vejo em um próximo vídeo do canal Investigando. Valeu, tchau!